Olá, galera do PVS! Cá estou eu aqui de novo. Sou tutora de Geografia do Polo de Guapemirim e meu nome é Lara. E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante dentro, desse ano todo que a gente está vivendo e dentro da geografia também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. E aí, galera, vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse mapa que vai nos mostrar, todos os biomas brasileiros existentes. Temos aqui o bioma amazônico, o cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, certo? Então, esses são os principais biomas brasileiros e a gente, no decorrer da aula, vai falar mais especificamente sobre as características de cada um desses, ok? O primeiro bioma que eu coloquei aqui para vocês é o bioma amazônico. Aí, como característica importante que vocês precisam saber, esse é o maior bioma brasileiro, ele vai corresponder a 42% do nosso território nacional e vai estar presente em 9 estados. Então, o bioma amazônico, ele vai corresponder à área de maior floresta equatorial ou tropical úmida do mundo e vai apresentar características gigantescas de biodiversidade, de fauna e flora. Certo? Então, tem uma grande importância ecossistêmica dentro desse bioma. Além de ser a maior floresta equatorial do mundo, vai também abranger a maior bacia hidrográfica e também, dentro do seu território, vai abrigar o maior reservatório de água doce do mundo, que é o aquífero Alter do Chão, certo? Essa região do bioma da Amazônia vai ser compreendida pelo clima equatorial. O clima equatorial, ele vai revelar para a gente duas características muito marcantes, que são, assim, que a gente deve sempre lembrar, que ele vai ser quente e úmido durante o ano inteiro. Se você for analisar o climograma do clima equatorial, você vai perceber que não há muita diferenciação na temperatura. E os índices pluviométricos, eles se mantêm muito altos. Isso porque ele está numa área de baixa latitude, onde há muita incidência de raios solares. E a floresta equatorial e a grande quantidade hidrográfica dentro daquela região vai contribuir num processo que a gente vai denominar evapotranspiração. E isso vai trazer a grande formação de nuvens, logo, a grande quantidade de índices pluviométricos pertencentes a essa região, certo? A vegetação vai ser característica, por ser uma vegetação latifoliada, perennifólia, higrófila e muito heterogênea, já que a gente tem uma biodiversidade muito gigantesca nessa área. E é um dos biomas mais ameaçados nos últimos anos devido ao avanço da fronteira agrícola e o arco do desmatamento cada vez mais adentrando para dentro desse bioma, certo? O bioma amazônico, aqui eu coloquei algumas fotos. Essa segunda foto vai revelar justamente isso que eu falei para vocês, sobre o avanço do agronegócio, da fronteira agrícola, para dentro dessa área do bioma amazônico. O cerrado vai ser o nosso segundo bioma que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. O cerrado ele também pode ser conhecido como a savana brasileira, Em algumas questões vocês vão ver que vai aparecer o cerrado sendo falado também como uma savana brasileira. Ela vai ser composta por uma vegetação arbustiva, herbácea e arbórea. E também a gente pode colocar como característica a existência de uma vegetação higrófila, que ela vai, quer dizer, higrófila não, tropófila, que ela vai estar adaptada a duas estações específicas, que é um verão bem úmido e um inverno mais seco. E aí, durante esse inverno, por ele ser mais seco e característico do clima tropical típico, que é o clima que vai abranger essa área do cerrado, que vai estar correspondente principalmente ao centro-oeste brasileiro, mas a gente parar para analisar o cerrado, ele está pertencendo, mesmo que minimamente, a todas as regiões brasileiras. E aí, esse clima tropical típico, ele vai ter como característica um verão mais úmido e um inverno mais seco. Durante esse inverno mais seco, a gente ainda vai ter uma grande amplitude térmica diária, devido ao fator climático continentalidade, que vai trazer essa característica de haver essa grande
amplitude térmica durante o dia, que é a variação de temperatura. Então, durante o dia, vai fazer um calor que vai, né, proporcionar justamente as queimadas naturais acontecendo nesse bioma do Cerrado. Então, as árvores no Cerrado, elas já têm, né, os troncos retorcidos como uma maneira de adaptação aos incêndios, e também, né, as cascas mais grossas. Algumas sementes, inclusive, elas dependem das queimadas para sair, né, a casca, porque elas são tão grossas que às vezes só o fogo consegue retirar aquelas cascas. Então, as queimadas no Cerrado, elas ocorrem de maneira natural, porém elas vêm sendo agravadas, né, devido à ação antrópica dentro da área do Cerrado, principalmente relacionadas às atividades de agricultura e pecuária. E aí a gente vai ter um desmatamento gigantesco desse bioma para a inserção de atividades agropecuárias, certo? E aí a gente vai ter conhecimento sabendo que o Cerrado é uma área de hotspot brasileiro, que é uma área que está extremamente ameaçada de extinção, mas, por outro lado, é extremamente rica e biodiversa, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo. Aqui algumas imagens do Cerrado. Essas fotos são da Chapada dos Veadeiros, que a gente vai ter também o formato do relevo bastante marcado por chapadas, e, inclusive, essas fotos, né, foi eu que tirei, e aí mostra, né, um pouco da exuberância do que é esse bioma do Cerrado. E aí a próxima aqui que eu coloquei para vocês é uma indicação do Sertão Velho Cerrado, porque aqui acaba que o tempo fica escasso e a gente tem que falar sobre os biomas muito rapidamente, mas obviamente vocês podem fazer essa complementação através do audiovisual, né, que é extremamente rico, e esse documentário tem algumas plataformas e você pode assistir, que ele é sensacional, que vai te dar uma visão muito mais ampla do que é o Cerrado brasileiro, certo? E aí a gente tem o próximo bioma, que é o bioma da Mata Atlântica, que está aqui abrangendo a nossa área, né, do sudeste brasileiro, da parte do litoral, claro. Tem estudos que revelam que a Mata Atlântica ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, então ela é um bioma característico da parte litorânea, né, da costa brasileira. Hoje, a gente vai perceber que a Mata Atlântica é uma das mais ameaçadas de extinção, restando apenas 7% da sua área original, né, que é menos de 10%, devido, né, até mesmo aos fatores relacionados à colonização, à entrada dos colonizadores pelos portos, né, que ficavam localizados no litoral, e também as primeiras iniciações de atividades agrícolas no Brasil relacionadas à extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, depois do café. A área mais urbanizada do Brasil também é a Mata Atlântica, então a gente vai ter grandes impactos, né, dentro desse bioma relacionados à ação humana, que levou, né, à existência de apenas 7% desse bioma. E aí, relacionando com a aula passada, boa parte do que resta desse bioma está em áreas protegidas, em unidades de conservação, de uso permanente, de áreas protegidas permanentemente, ou então de uso sustentável, certo? Aí é considerado também um hotspot brasileiro, a Mata Atlântica. O Cerrado e a Mata Atlântica são dois hotspots, justamente por ter, né, uma vasta quantidade de espécies relacionadas à fauna e à flora, certo? Aqui algumas imagens da Mata Atlântica. A primeira foto é na Cachoeira do Mendanha, que é também uma unidade de conservação. A segunda é na APA, Jaceruba, em Nova Iguaçu. A primeira é no Mendanha, mas na vertente de Campo Grande. E essa aqui é uma imagem que vai revelar, né, o modelado do relevo da Mata Atlântica, que o Aziz Absaber vai chamar de mares de morros, né, que é essa grande quantidade de serras. E aí vai constituir, né, esse modelado do relevo mais ondulado, que é o relevo marmolar. E aí, um exemplo disso, a gente pode dizer que é a Serra do Mar, o Vale da Mantiqueira, enfim, vão revelar, né, esses formatos do relevo mais arredondado. O bioma da Mata Atlântica, que eu botei um mapa revelando qual é a área que ele se encontra hoje. De verde mais claro é a área que ele existia e de verde mais escuro é a área que resta.
E aí, passando para a Caatinga, que é uma exclusividade brasileira, olha como temos exclusividade sim no nosso território nacional. Então, só existe Caatinga no Brasil, vai ter a vegetação característica como sendo xerófila. O que é uma vegetação xerófila? É aquela que vai estar adaptada a períodos mais secos, porque a gente sabe que a Caatinga ela vai estar dentro de uma área, de uma região de clima semiárido, ó, semitropical, ó, semiárido, e esse clima semiárido, ele é super seco, porque vai estar numa área de depressão, tanto é que a gente vai chamar essa área da Caatinga também de depressão sertaneja, porque o relevo que vai estar ao seu redor, ele é mais alto. Isso faz com que, né, as massas de ar, muitas vezes, tenham dificuldade para penetrar sobre a Caatinga. Então, aí a gente vai ter o bioma mais seco do Brasil, marcado por xerófilas. O que é uma vegetação xerófila? É aquela que vai estar associada às cactáceas, né? Como o mandacaru, o xique-xique, e aí a gente vai perceber que esse tipo de vegetação, eles vão ter um armazenamento de água interno para sobreviver justamente esses períodos mais secos. E aí algumas imagens, ó, aqui a gente tem o mandacaru, esse daqui é uma área que demonstra, né, o Rio São Francisco, fica lá em Aracaju, e aí mostra a área do Rio São Francisco e como a vegetação perto da onde tem água, né, ela é muito mais diversa e vasta, porque tem água também, né, dentro do semiárido. Não é tudo muito, não é somente seca. E aí o Pantanal, que é também outro domínio, que é outro bioma que a gente vem falando aí durante esses últimos dias, por estar, né, bastante ameaçado pelas queimadas criminosas de ação humana. E aí a gente percebe que o Pantanal ele vai ser o menor bioma brasileiro. Ele vai se localizar no sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, vai abranger a menor área, né, destinadas aos biomas brasileiros, mas mesmo assim ele é enorme, porque ele é do mesmo tamanho, né, a área do Pantanal configura a mesma área do país português, né, Portugal, vai ter o mesmo metro quadrado que o Pantanal. Então é gigantesco, mesmo que seja o menor bioma brasileiro. Aí é uma planície inundada, que vai ser uma planície drenada pelo Rio Paraguai. A região vai ter o clima tropical típico também, que é aquele mesmo lá do Cerrado, como a gente tinha falado, com 2 estações bem marcadas durante o ano, um inverno mais seco e um verão mais úmido. Durante o verão a gente percebe que a área fica bem alagada, e durante o inverno, né, quando é mais seco, aproveita-se, né, dessa parte hídrica que ficou alagada durante o verão e formam-se muitos lagos pela área pantaneira. E aí também reconhecida pelo Aziz Absaber como uma área de transição, porque vai ter características de outros biomas, como, por exemplo, do Cerrado e da Amazônia, certo? Aqui um pouco, né, das imagens do Pantanal, que é lindíssimo, perfeito, perfeição, né? E aí o último bioma da aula, que é o Pampa, ou pode ser conhecido também como os campos sulinos ou as pradarias, certo? Nesse tipo de bioma a gente vai encontrar muitas gramíneas e herbáceas, né, como tipo de vegetação, e vai estar abrangendo aí principalmente a área do Rio Grande do Sul, com o clima subtropical. O clima subtropical, né, o bioma do Pampa, ele está localizado na parte sul do Brasil, ele vai estar numa área de maior latitude. E a latitude a gente sabe que vai influenciar no clima. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, né, vai ser aquela área. Então, ali naquela área, a gente vai ter, por exemplo, a atuação da MPA, que é a Massa Polar Atlântica. E aí, né, devido a essas características climáticas, vai abranger uma área de clima subtropical, que vai ter, né, as 3 estações do ano bem vividas, digamos assim, e os índices pluviométricos bem distribuídos ao longo do ano. Então, não vai ter um problema, né, de ter uma estação mais seca, já que a chuva ela é bem distribuída ao longo do ano. Sendo que no verão, quer dizer, no inverno, a temperatura ela cai bastante. Então, a gente vai dizer que no clima subtropical a gente vai ter a maior amplitude térmica entre todos os outros tipos climáticos durante o ano, certo? E aí, também, dentro do bioma do Pampa, a gente vai perceber que vai ter um elevado potencial hídrico, ok? Então, aqui, ó, algumas imagens, né, que aí vai ser
umas imagens do Pampa, e aí a gente percebe que tem a formação de relevo, que são as colinas aplainadas, né? Que aí vocês conseguem perceber aqui. E o Pampa, ele tem sido muito aproveitado, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, o churrasco do gaúcho, né? Porque desde sempre essa área foi muito explorada para a pecuária. E hoje mais ainda, né? E também com o avanço do agronegócio para dentro dessa área. Então, todos os biomas brasileiros, praticamente, eles vêm sofrendo, né, com a ação antrópica para dentro de suas áreas, e obviamente que isso são assuntos que precisam ser falados e debatidos, porém, como o nosso vídeo precisa ser um pouco mais rápido do que as aulas normais, fico com esse pequeno resumo, né, sobre todos os biomas brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários, vocês podem colocar aí nos comentários, né, do nosso vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Um beijão para vocês e até uma próxima.